Se você pudesse definir o maior crime do homem, você associaria ele ao culto? Ao momento em que o homem está supostamente cultuando Deus? O verdadeiro culto sempre nos leva à convicção do pecado. Esse é o ensino bíblico. Essa é uma marca do verdadeiro culto. Então, por ela nós podemos identificar o verdadeiro culto. Se ela tem levado as pessoas a essa convicção do pecado, ao verem a glória da santidade de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 1 ao 6, Deus nos traz esse sentido. Ele começa a sacudir aquelas falsas esperanças e o falso conforto que aquelas pessoas sentiam no seu culto. E tira elas dessa sensação de conforto. E boa parte da mensagem de Isaías era que se o culto não fosse de acordo com tudo aquilo que Deus prescreveu, se não fosse de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, era algo abominável aos olhos de Deus. E que Ele viria julgar o seu povo com a sua santidade. Era como se Deus fosse um terremoto de santidade. Isaías vê isso. E por causa disso, por essa visão, ele clama: ó Senhor, ai de mim, ai de mim. Ele vê a ira de Deus. Ele vê a pecaminosidade do seu coração. Ele vê a santidade de Deus. E aqui nós lembramos da reação de Paulo em Romanos 1, quando o apóstolo descreve a revelação da ira de Deus nos termos não escatológicos da ira de Deus, mas em como Deus entregou aquela sociedade a paixões vis para desonrarem a si mesmos, com perversões sexuais em que seus corpos eram desonrados. O que acontece hoje em nossa sociedade? Paulo viu aquilo e disse: isso é a expressão da ira de Deus. Só que Isaías fala sobre esta ira sendo derramada sobre o seu povo, não em perversões sexuais, mas na perversão do culto, na perversão daquilo que devia ser a coisa mais sublime na vida do homem. Sua relação com Deus está completamente pervertida. O culto, o ajuntamento solene não produzia convicção de pecado, nem visão da santidade de Deus. Então Isaías agora é confrontado com essa revelação e ele se torna convicto do seu próprio pecado. Então ele diz: ai de mim. Ele não sente convicção só por ele, mas ele era um profeta, por isso, por todo aquele povo, ele diz: eu tenho lábios impuros, e todo esse povo é um povo de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele sente a necessidade de expressar essa convicção de pecado. E é isso que o verdadeiro culto produz. Não produz mundanismo. Não são ajuntamentos que faz cada vez mais as pessoas se parecerem com o mundo. É o contrário. O verdadeiro culto faz nós sentirmos a santidade de Deus e nos enche de convicção de pecado e de um senso de santificação, de mortificação, de separação. Sempre para que haja um avivamento verdadeiro. Vem sempre antes um julgamento pactual de Deus contra a sua própria igreja para purificá-la. Sempre foi assim. Essa é a característica de que Deus está sendo de fato cultuado e que está havendo de fato uma relação do homem com Ele em comunhão, em culto. Nós podemos ver em vários momentos da história a expressão disso que Isaías está vivendo e descrevendo, como por exemplo nos puritanos. Você sente a grande convicção de pecado de toda aquela geração. A obra que eles deixaram para nós está cheia dessa convicção de pecado, dessa necessidade de santidade, de mortificação, porque eles tinham uma visão grande da glória do grande Deus, da santidade do Deus soberano. E essa convicção de que Deus é um Deus supremo, grande e santo, gerou a convicção de pecados neles. No versículo 5, o profeta Isaías expressa essa sensação de pecado. Ele diz que é um homem de lábios impuros. Nós ficamos chocados com isso, porque ele era um homem que tinha os lábios mais puros em Israel. Ele era um homem
que tinha o seu coração voltado para Deus. E ele era um profeta de Deus. Seus lábios estavam cheios da palavra de Deus. Seus lábios eram um instrumento do seu ministério. Era o centro do seu serviço a Deus, do seu labor. E lá mesmo, no centro do serviço a Deus, ele se torna consciente do seu próprio pecado. Você vê o que o culto faz, o verdadeiro culto. Você vê o poder de convicção de pecado que ele traz ao coração do homem. Nós temos aqui uma lição importante para a nossa geração. Às vezes, na maioria das vezes, os nossos maiores pecados são cometidos quando nós adoramos a Deus, ou quando nós supostamente adoramos a Deus. E os nossos maiores pecados, então, são pecados religiosos. Calvino disse nas Institutas: o maior crime do homem é a religião que ele inventa. O maior crime do homem é a religião que ele inventa. E o culto é a expressão dessa religião falsa que ele inventa. Ele não produz convicção de pecado. Era o culto que estava acontecendo em Israel. É o culto que está acontecendo hoje. O homem está no centro. Seus desejos, seus apetites. O homem quer entretenimento. Ele quer que suas paixões sejam satisfeitas. Paixões que expressam o seu mundanismo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E o culto dos nossos dias expressa mundanismo, não expressa Deus. Por isso, ao não expressar a santidade de Deus, ele não produz a convicção que leva a uma vida que anseia por santidade e separação. Calvino diz que o homem tem a tendência de fabricar ídolos, e o seu culto não passa da expressão dessa fábrica de ídolos que ele é. Então Deus condena e expressa sua ira contra aquele culto que era oferecido a ele naqueles dias. São palavras que se encaixam perfeitamente nos nossos dias. Ele diz assim em Isaías 1, de 11 ao 17: de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu entrar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao vosso culto solene. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Deus está dizendo: parem de cultuar. Eu não suporto. O verdadeiro culto produz convicção de pecado, anseio por santidade, visão da glória de Deus. Nós, em nossos dias, os cultos são expressão do mundanismo. Que Deus possa nos levar a poder dizer como Paulo: eu não me gloriarei em nada a não ser na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então nós poderemos cultuar a Deus. E como expressão desse culto verdadeiro, haverá grande convicção de pecado, desejo de santidade, mortificação, vida para a glória de Deus, humilhação. Que Deus possa nos levar, por sua graça, a um caminho do verdadeiro culto, que produza todas essas coisas em nossa vida, ao contemplarmos o Rei da Glória. Em nome de Jesus.